Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão de geografia sobre o assunto paisagens. Então, aqui Tia Jeane trouxe uma revisãozinha bem rápida para a gente retomar o que significa paisagem. Então, paisagem é tudo que podemos ver e perceber no espaço. Nós vimos também lá no livro que existem elementos da paisagem. E esses elementos, eles podem ser elemento natural e elemento cultural. E o que é um elemento natural e um elemento cultural? Vamos ver agora. Aqui nós temos um exemplo de paisagem. Tudo que a gente pode ver aos nossos olhos é uma paisagem. O que vai diferenciar é que ela pode ser totalmente natural ou cultural. A paisagem natural são formadas pela natureza, rios, montanhas, mar, vegetação original, certo? O que é vegetação original? É aquela vegetação que está ali, foi criada pela natureza, a própria natureza se encarregou de fazê-la. São as criações divinas. E a paisagem cultural são aquelas criadas pelas pessoas. Exemplos: casas, prédios, vegetação cultivada, estrada, ponte, fábrica, praças, entre outros, muitas outras coisas que as pessoas criam e fazem a paisagem cultural. Olha aqui, vegetação cultivada, tá vendo? É diferente de vegetação original. Por quê? A vegetação cultivada é aquela que foi plantada pelo homem. Então, quando lá no sítio a gente faz uma plantação, ou quando na cidade a gente planta árvores no nosso quintal, na frente da nossa casa, nas ruas da cidade, isso é uma vegetação cultivada. Então, ela faz parte da paisagem cultural. Então, aqui nós temos uma imagem de uma paisagem natural. Por quê? Porque nela só contém elementos naturais. Outra imagem de uma vegetação natural. Aqui nós temos uma série de montanhas rochosas. Essas montanhas, elas foram esculpidas naturalmente através da transformação que a natureza passa constantemente, que é isso que a gente vai ver um pouco agora. E aqui nós temos um exemplo de paisagem cultural, porque nela apresenta vários elementos construídos pelo homem. Nós também vimos que as paisagens, elas são transformadas, e elas podem ser transformadas de duas maneiras: pela natureza e pelas pessoas. Quando é que a natureza transforma uma paisagem? Pela ação do vento, da água, erupções vulcânicas, terremotos. E o homem, quando é que ele transforma a paisagem? Quando ele constrói barragens e açudes, estradas, lojas, casas, ruas, hospitais, quando ele faz uma criação de animal e muitas outras coisas. Isso é paisagem transformada pelo homem. Vamos voltar aqui, ó. Nessa imagem, nós temos uma praia. A praia, ela é um elemento natural, mas o homem transformou toda essa paisagem, construindo prédios, casas, ruas, colocando barracas. Isso são elementos que não fazem parte da natureza. Então, essa paisagem é uma paisagem cultural transformada pelo homem. Já nessa outra imagem que nós vimos das montanhas rochosas,
Essa imagem, ela foi e é transformada pela ação do vento e da água. Essa paisagem aqui, essas rochas, elas nem sempre foram assim. Então, essas fissuras, esses buracos que ficam entre as rochas, elas são devido ao desgaste com muitos anos. A chuva, o sol, o vento, eles vão aos pouquinhos transformando e deixando a paisagem desse jeito. Agora vocês vão pegar aquela folhinha que vocês receberam em casa, que a Jeane não esqueceu delas. Vocês vão pegar aquela folhinha e nós vamos fazer essa atividadezinha de revisão bem simplesinha, que vocês vão conseguir desenvolvê-la sem a ajuda da mamãe. Então, na questão número 1, vocês vão observar a paisagem e vão marcar com o X os elementos que aparecem na paisagem, certo? Então, pôr do sol, carro, casa, bicicleta. Se aparecer algum desses elementos nessa paisagem, você marca um X. Aqui você pode marcar mais de uma alternativa. No 2, vocês vão observar essas 3 paisagens e vai marcar o X no quadradinho da paisagem que foi transformada pelo homem para construir cidades. Qual desses daqui foi transformada para construir uma cidade? No 3, vocês vão ler esse pequeno texto e responder a essas 2 questões. Qual é o título do texto? Lembrando que o título sempre vem destacado aqui no alto do texto. Os índios só cortam uma árvore para. Aí vocês vão, de acordo com o texto, responder se é a primeira questão ou a segunda. E a última questão, tá aqui o Chico Bento, está regando as plantas, e ele pergunta por que o Chico Bento se preocupou em jogar água nas plantas. Você vai responder marcando um X em uma dessas alternativas. Então, a tarefinha de hoje é essa, revisão de geografia sobre paisagens. Um beijão para todos e até amanhã.